Para quem vai anotar, mensagem de hoje: jarros, tochas e trombetas. Irmão, o livro de Juízes, ele conta um tempo em que Israel ele era governado por juízes. Deus levantava de tempo em tempo homens ou mulheres que lideravam o povo. E para quem já leu, para quem vai ler ainda o livro de Juízes, você vai perceber que todas as vezes que Deus levantava um homem ou uma mulher para liderar, para resolver um problema, isso acontecia logo depois deles clamarem ao Senhor porque tinham feito coisas erradas. Talvez aqui eu quero te lembrar de uma coisa. Sabe aquele dia que você não queria, mas você fez uma coisa errada? Você pecou. E você sabe do que eu vou falar. Nós que conhecemos a Jesus, imediatamente depois do pecado nós ficamos tristes. Amém? Nós ficamos tristes por quê? Porque a tristeza, ela não vem do espírito, Everaldo. A tristeza vem da alma. Então a nossa alma, ela se alegra em função da presença do Espírito no nosso coração. Nós somos pessoas alegres, felizes, mesmo em meio às dificuldades. Aquele dia que você está apertado, está dando tudo errado, mas tu está cheio de Deus, tu está feliz. Quem já viveu isso? É ou não é? O mundo está caindo. Você está lá com a presença de Deus. Como diz o pastor Cláudio Duarte, eu não vou participar. Mas quando você peca, quando nós pecamos, irmãos, a gente fica triste. A gente fica triste porque a alma, ela olha e ela não percebe mais a presença daquele que a sustentava na alegria. Irmãos, o homem sem Jesus é triste. O homem sem Jesus é vazio. E Jesus é o único que pode dar ao homem o Espírito de Deus. Ele mesmo disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. E quando eu for, eu mandarei para vós outro Consolador. O que faz um Consolador? Consola. O Consolador consola aquele que está triste. Logo, se o Consolador é apagado, como diz o apóstolo Paulo, o Consolador é apagado, aquele que de natureza é triste, a alma do homem, pela natureza, a alma do homem é triste. Por quê? Porque a alma do homem, na natureza, ela está ligada ao pecado. Então, quando aquele que deixa a alma feliz é apagado, a alma volta a ser triste. E a Bíblia diz que Deus levantava juízes, levantava homens e mulheres, quando o povo clamava, porque eles percebiam que tinham feito coisa errada. E a misericórdia do Senhor, ela se renovava, ela se renovava, ela se renovava. E Deus mandava juízes, mandava profetas, mandava uma palavra. E nesse texto que a gente vai ler, a Bíblia diz que Deus não mandou só uma palavra, Deus mandou um profeta, Deus mandou um anjo e Deus levantou um libertador. Aleluia. Porque o povo clamou. Quando as coisas não estão bem na tua vida, pelas coisas erradas que tu fez, irmão, não tem outra saída senão clamar. A Bíblia diz que Deus, ele não resiste a um coração quebrantado. A Bíblia diz que Deus não resiste aos quebrantados de coração, aos humildes. Mas o contrário também é verdadeiro. Ele diz não aos soberbos. Ele diz não aos orgulhosos. Então, quando nós estamos quebrantados por algo que fizemos, a melhor coisa é clamar ao Senhor e dizer: Senhor, eu estou triste.
E essa tristeza vem do meu pecado. Essa tristeza vem de uma decisão errada que tomei. Essa tristeza vem de uma palavra que saiu da minha boca que eu não queria, mas saiu e agora eu estou aqui. Renova em mim um coração, disse Davi. Restaura em mim a alegria da tua salvação. Tem uma música, não sei se a Maju vai conseguir, antiga, que diz: renova-me. Diz não. Renova-me, Senhor Jesus. É ela. Senhor Jesus. Bota a mão aqui. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Oh Deus, dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia, aplauda ao Senhor. Juízes capítulo 6. Se tem algo aí que está tirando a tua concentração, repreenda isso agora. Se tem algo que está tirando o teu pensamento, se está pensando em algo que vai resolver amanhã, o vereador que tu vai votar, olha para o Senhor agora. Olha para Ele. Ele está aqui. Sabe por quê que Ele está aqui? Não porque esse prédio é mágico. Não porque esse lugar foi consagrado. Ele está aqui porque nós estamos aqui. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu também estarei. Amém. Juízes capítulo 6, verso 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta e disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. De onde vem o meu e o seu problema? Não vem do governo, não vem da seca, não vem dos incêndios, das leis, do vizinho, do político, do chefe. O meu e o seu problema surgem, nascem quando nós não damos ouvidos ao Senhor. Não, pastor, eu fiz tudo certo lá no meu trabalho e aquele chefe me persegue.
Pode até ser que tu faz tudo certo no trabalho, mas não tem uma área da tua vida que tu está pisando na bola. Não tem uma área da tua vida que tu precisa endireitar as veredas, os teus caminhos. Não tem um momento de descontração que talvez você achou que estava tudo bem e vem o Espírito e diz, não, você tem que mudar aqui. E as consequências aparecem no trabalho, aparecem na saúde, aparecem nas finanças, aparecem em tudo. Por quê? Porque assim como aquele povo de Deus que clamava por Midian, Midian era um povo invasor, que entrava nas terras, colhia tudo, queimava tudo e destruía tudo. Verso 11. Espera aí. Observe. Primeiro eles fizeram o que era errado. Depois eles clamaram. Depois que eles clamaram, quem que aparece? Um profeta. E depois que o profeta vem e entrega a palavra, eu digo a vocês, eu tirei vocês lá do Egito, vocês vieram para cá e continuaram pisando na bola, se curvando aos deuses dos amorreus, fazendo coisas que não deviam. E o verso 11 diz, então, fala comigo, então. Então, irmãos, Deus, Ele manda provisão a partir do clamor do povo. A provisão de Deus, ela sempre é posterior ao clamor. A provisão de Deus sempre é posterior ao arrependimento. Está faltando provisão de Deus em alguma área da tua vida, clame a Ele. Busque a Ele. Demonstre arrependimento verdadeiro. Até aqui tudo era abstrato. A palavra do profeta era abstrata, mas agora as coisas já não são mais abstratas, elas são reais, porque o anjo aparece. Observe, então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abesrita Joás. Joás era o pai de Gideão. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Para um pouquinho. Eu sei que tu já deve ter ouvido 500 mensagens sobre Gideão malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Mas eu quero aqui lembrar uma coisa que talvez tu ainda não ouviu. O pecado nos faz, primeiro, nos esconder. Eles estavam escondendo a provisão. Ele estava se escondendo para poder ter o que comer. O pecado faz isso conosco. O pecado gera esse sentimento de que eu preciso me esconder. Inclusive, aproveitando, a maioria dos pecados são feitas à luz ou às escondidas. A maioria dos pecados são praticados quando as pessoas acham que não tem ninguém vendo. Isso gerou o quê? Gerou uma necessidade de esconderijo. Mas uma coisa que isso aconteceu, que isso gerou uma inversão de responsabilidades, uma inversão de valores. No lugar de prensar uva, não é lugar de botar trigo. De repente, aquilo que você deveria estar fazendo com o teu dinheiro em alguma área da tua vida, tu está tendo que gastar em outra. De repente, aquilo que você deveria estar usufruindo do tempo, o tempo da tua vida com alguma coisa tão preciosa, tu está tendo que perder tempo para resolver problema. O pecado, irmãos, ele inverte as coisas. Ele tira as coisas do lugar, ele gera bagunça. Lembra da parábola da dracma perdida? Irmãos, aquela parábola não está falando de dinheiro, está falando de valores. Está falando de coisas que perdemos dentro de casa. E quando perdemos coisas dentro de casa, nós só temos uma decisão a tomar: é procurar o que perdemos até encontrar. A Bíblia diz que aquela mulher, ela varreu a casa de qualquer jeito? Não, ela varreu a casa diligentemente. É aquela faxina antes do Natal. Você passa o ano inteiro aqui fala arredar.
Vocês falam também arredar? Ficou o ano inteiro, não arredou. Existe essa palavra, arredar? Ficou o ano inteiro e não arredou os móveis, não arredou a cama, não arredou ali a estante, o armário. Aí no Natal você vai fazer aquela faxina. Eu me lembro que eu era criança, Elisete. A minha mãe no Natal, a gente morava numa casa de madeira que tinha mata junta. E aquelas casas naquele tempo eram, às vezes uma parte não era pintada, e as partes que eram pintadas acabavam sujando, e a minha mãe lavava as paredes. Quem lavava a parede no Natal, lembra? Muita gente, né? Véspera de Natal era véspera de Natal, a mãe lá fazendo as bolachas pintadas, daí ali no dia 22, 23, molhava tudo as paredes, lavava as paredes e tal. Irmãos, aquela mulher, ela foi fazer uma faxina diligente. E para fazer faxina diligente, o que acontece com a casa? Bagunça. Bagunça. A bagunça oriunda de quê? De um pecado que tu e eu, nós cometemos lá atrás. Mas às vezes para consertar a gente tem que bagunçar um pouco mais. Para que daí as coisas comecem a ir para o lugar. Eu não ia falar nada disso que eu estou falando. Verso 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão. O anjo do Senhor apareceu. Ele já não era mais algo abstrato, ele apareceu. Ele apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Se tem uma coisa que Deus entende, se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é prever o futuro. Se tem uma coisa que Deus, Ele conhece muito bem, é o que passou, o que está passando e o que vai vir. O nome disso é um atributo de Deus que só Deus tem, que é a onisciência. Everaldo, o anjo para em frente a um, vou chamar o que, Gideão? A um medroso. E ele mesmo vai dizer, o menor da casa do pai dele. E o anjo para na frente dele, olha para ele e diz assim: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Lá na frente, um exército de apenas 300 homens liderados por Gideão derrota um exército de milhares e milhares, e a Bíblia diz que era como a areia do mar que não se podia contar, de midianitas. Quem pode fazer isso? Só um poderoso guerreiro. Deus enxerga muito à frente da tua vida. Isso não tem nada a ver com aquele trabalho falso que se faz por aí vendendo cartas, lendo à mão, fazendo trabalho, adivinhações, horóscopo. Isso diz respeito àquele que sabe o passado, sabe o futuro, aquele que sabe as coisas que virão à nossa língua antes mesmo de sermos pronunciados. Essa semana uma mulher me chamou no WhatsApp: pastor, não me chamou de pastor, mas me chamou pelo nome. Como é que estão as suas orações pelas eleições? Eu não entendi, eu disse para ela, não entendi. E não entendi mesmo. Quem que vai ganhar? Para quem que ela vai perguntar? Falei, irmã, eu vou mandar 2 versículos para ti. Mandei para ela, Deuteronômio, você não vai ler agora em casa tu vai ler, se tu não sabe de cor. Deuteronômio 29, 29 e Lucas 1, 37. Vou falar. Deuteronômio 29, 29 diz: as coisas ocultas pertencem a Deus, e as reveladas a nós e aos nossos filhos. Ou seja, aquilo que Deus quer revelar para mim e para você, não é para ficar só entre nós, é para passar para outra geração também. Aquilo que Deus revela, aquilo que Deus mostra, aquilo que Deus diz,
não é só para nós. Aquilo que Deus já se manifesta é para influenciar uma geração inteira. É por isso que ele diz, as coisas ocultas pertencem a mim, e as reveladas a vocês. Então por que eu vou xeretear naquilo que não pertence a mim? Falei para ela. Ela escreveu amém. Irmão, se tem uma característica do ser humano, mais das mulheres, é a curiosidade. Os homens concordam comigo? Tem um monte de medroso aí, ó. O Marco fez assim e voltou a mão, ó. Né? Irmãos, mais as mulheres, sim, isso é a ciência que mostra que a mulher ela é mais aguçada, mas isso é em função da própria natureza feminina. Mas o ser humano, em especial, ele é curioso. E aí surgem doutrinas, dogmas, coisas que levam você, talvez, a querer descobrir as coisas que virão. Quando você for levado pela curiosidade de tentar saber, você vai fazer o quê? Você vai orar ao Senhor. E sabe o que Ele vai te responder? Deuteronômio 29, 29. As coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas a ti. Então aquilo que tu sabe, aquilo que Ele revelou, aquilo que Ele já mostrou, tu já sabe, vai passando para frente. É Deus que já fez. Ele já mostrou, Ele já falou, mas não vai xeretear naquilo que não é para ti. Verso 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Olha o que Gideão está falando. Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão as maravilhas dos nossos pais nos contavam, dizendo, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Faz alguns dias eu ouvi uma frase de uma mãe, não ouvi dela, mas ouvi que ela falou. Uma mãe que perdeu um filho num acidente. E a frase dela foi, por que Deus fez isso comigo? Veja bem, ela não perdeu um dinheiro numa aplicação, ela não bateu o carro, ela perdeu um filho. Para quem é pai e mãe aqui sabe do que a gente sente pelo filho. Por que Deus fez isso comigo? O que Gideão responde para o anjo? O anjo chega para ele e fala, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Gideão, ao invés de clamar e agradecer e se jogar aos pés, ele fala, se o Senhor é comigo, por que não sobreveio tudo isso? Você lembra de um homem chamado Paulo de Tarso? Esse homem tinha um espinho na carne. Quem lembra desse texto? E ele diz, inclusive, numa das cartas, que ele foi orar ao Senhor pedindo que Deus tirasse esse espinho dele. E ele diz, inclusive, eu já orei 3 vezes. E o que Deus responde para ele? Paulo, a minha graça te basta. Mas tem mais uma coisa que Deus falou. Ele mesmo diz, para que eu não me ensoberbecesse. Deus dá graça a quem? Aos humildes ou aos soberbos? Ele exalta os humildes, ele derruba os soberbos. Então, como que Paulo iria ficar se ele não tivesse aquele espinho? Soberbo. E se ele ficasse soberbo, ele ia ser exaltado ou ia ser derrubado? Então, o que Deus fez para que ele não virasse um soberbo? Você nunca mais vai reclamar do espinho. Cada um tem o seu. Eu sei quais são os meus. E eu já orei muito mais de 3 vezes. Irmãos, não é Deus que faz conosco. O desejo do Senhor não é que estejamos tristes.
O desejo do Senhor não é que as coisas não deem certo. O desejo do Senhor é que as coisas aconteçam na nossa vida de acordo com a vontade dEle. Mas para que isso seja possível, Ele também sabe que a gente precisa de uns espinhos. Porque se esses espinhos, irmão Álvaro, se eles não existissem, nós estaríamos na classe dos humildes ou na classe dos soberbos? Ou mudando, nós estaríamos na classe dos exaltados ou dos derrubados? Então Gideão não entendia isso. Gideão, quando conversa com o anjo, ele fala: ô senhor anjo, o senhor vem aqui de conversa comigo, dizendo que Deus é conosco. O senhor vem aqui me chamar de poderoso guerreiro, eu não sou nada. O senhor vem aqui dizer sobre Deus, se Deus fosse conosco, isso aqui não ia estar acontecendo. Falou ou não falou? Você nunca falou isso. Eu já. Mesmo em pensamento, um dia talvez a gente questionou o amor de Deus. A gente questionou. Vou contar uma coisa que eu nunca te contei. Meu sogro está aqui. Quando a Maju nasceu, a gente passou por um momento difícil. A Maju tinha ali uns 1 aninho, 2 aninhos. E eu tinha mudado de trabalho e estava assim, a gente estava apertado. Inclusive depois vendemos a casa que a gente tinha na época. E eu me lembro que era dia 30. Eu ia receber dia 1º. E eu não tinha nem sinal de saldo no cartão de crédito, muito menos no débito. E eu me lembro que a Che falou para mim assim: nós podíamos fazer uma carninha hoje. E eu não queria contar para ela que eu não tinha dinheiro nem para ir no mercado. Eu podia ter sentado com ela e olhado no olho dela e dito: amor, amanhã a gente pode. Hoje não dá. Sabe o que eu fiz? Eu liguei para o meu sogro. Ele nem lembra disso. E aí, sogrão? Rapaz, nós corremos a semana inteira. Inventei uma história para ele, era verdade, mas inventei, enrolei ele e tal. Falei: cara, prepara uma janta aí que nós vamos aí hoje. E a minha sogra faz uma carne de forno muito gostosa. Nós fomos lá jantar. Fez uma janta, a gente comeu. No outro dia era dia 1º. E sabe o que eu aprendi com aquilo, irmãos? A valorizar cada real. Eu sou lá em casa, talvez, eu e a Rebeca, os dois mais mão aberta. Mas eu aprendi. Diante de uma dificuldade, de vários meses que a gente estava mal, a valorizar aquilo que vem à minha mão, como suprimento, como sustento, como fruto do trabalho. E todas as vezes, irmãos, que eu vou atender, talvez aqui eu já atendi alguém que veio aqui no meu escritório para que eu atendesse, que está com problema financeiro. Todas as vezes que eu vou atender essas pessoas, eu olho para elas e eu digo: se prepare que Deus está trabalhando contigo. Deus está preparando o teu coração para te ensinar a usar o recurso que Ele ainda vai prover no futuro. Não se preocupe, você não vai perecer. É um aprendizado. Um dia eu atendi um rapaz, ele veio clamando e clamando: pastor, lá em casa está faltando tudo, está faltando tudo, está faltando tudo. Aí eu olhei para ele e falei: é o seguinte, se vocês estão passando fome, agora nós vamos no mercado, vou fazer um rancho para você. Agora, com o que tem na tua casa, vocês conseguem se virar mais um pouco? Mais um pouco dá. Então eu não vou orar, e não vou preparar nada, não vou te emprestar 50. Nós vamos orar para Deus trabalhar no teu coração.
e mudar a tua mente. Fazer você entender que Ele continua no controle. E Ele quer capacitar você para um tempo futuro. Ele foi embora e me agradeceu. E um tempo depois, encontrei ele, ele disse sobre as experiências que ele estava vivendo, sobre como Deus trabalhou com ele naquele momento de dificuldade. Olhe para aquilo que Deus tem feito na tua vida. Talvez eu esteja falando aqui, não para pessoas que estão com dificuldade financeira, mas talvez a tua dificuldade é no teu trabalho. Talvez a tua dificuldade é no relacionamento com alguém. Deus não esqueceu de você. Ele está te dando a oportunidade de você entender por que você está assim. Verso 14. O Senhor se voltou para ele. Observe que até aqui era o anjo que estava falando. Agora a Bíblia diz que é o próprio Senhor. Você entende que desde o começo o Senhor esteve no controle. E agora a Bíblia faz questão de dizer que é o Senhor que está falando. Então o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. E não sou eu quem estou te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Não vai dar tempo da gente falar tudo que estava previsto. Eu já quero ir para o final. Eu quero lembrar a ti que nós estamos falando de um homem escolhido por Deus. Um homem cheio de defeitos. Cheio de defeitos. Um homem que não acreditava na sua própria capacidade. Um homem medroso. E aquele que é medroso não é valente. E vem Deus e chama ele de medroso ou de valente? Deus vem e chama ele de valente. Irmãos, o que Deus estava fazendo com Gideão, preste atenção, últimos minutos, já vou terminar. O que Deus estava fazendo com Gideão era um processo de seleção. Gideão estava sendo selecionado. Quando você vai participar de um processo de recrutamento e seleção, todo processo de contratação, normalmente, ele passa por 3 ou 4 fases, mas principalmente por 3. Recrutamento, seleção, contratação e ambientação. Recrutamento é o quê? Eu quero contratar alguém que está se formando num curso de engenharia. Onde é que eu vou botar o cartaz? Lá na faculdade de engenharia. Eu vou recrutar onde é que estão as pessoas que eu quero. Quando essas pessoas que eu quero, elas se manifestam dizendo que sim, que elas estão dispostas, eu chamo e eu seleciono aquelas. Esse eu quero, esse eu não quero, esse eu quero, esse eu não quero, e eu fico com aqueles que me interessam. Deus faz isso com a gente. A gente não percebe, mas Ele vive colocando cartazes por aí. Ele vive colocando cartazes dizendo, eu estou recrutando. Nesta noite mesmo, ele vem aqui, ele colou vários cartazes. Eu estou recrutando, eu estou recrutando, eu estou recrutando. Eu estou recrutando. Vem o pastor no púlpito e fala, a graça está disponível. A presença de Deus está disponível. Você liga a televisão, tem alguém pregando, dizendo, Deus quer ganhar o teu coração. Ele está recrutando. Tu sai e vai, e você vê um passarinho voando, você lembra? Porque andam ansiosos em o que
precisam comer e investir, porque estão ansiosos e preocupados com toda a vida. Olha os pássaros. Eles não plantam, eles não colhem. Todavia eu não deixo nenhum deles morrer de fome. Deus está recrutando. Não sei se temos aqui, eu acho que não sei se temos, mas logo teremos uma grávida. Quando você olha uma grávida, você olha o bebê na barriga daquela mãe. Quando você olha para aquilo, você entende o milagre da vida. E quando você entende o milagre da vida, você entende o poder de Deus. E quando você medita nisso, você vai meditar em um processo de recrutamento. Mas o recrutamento, ele também acontece nas dificuldades, nas lutas. E se você se enquadra naquele perfil que está dito lá no recrutamento, ele começa a selecionar. Ele começa a dizer: esse eu quero, esse aqui se inscreveu. Ah, esse aqui também se inscreveu. Ah, esse aqui também se inscreveu. Venha. Ah, esse também se inscreveu. Venha. E ele traz essas pessoas para a seleção. E essa seleção vai exigir de você algumas coisas. Vou lembrar de algumas delas. Se você talvez está acostumado a andar por caminhos largos, você está acostumado a andar por coisas gostosas, você está acostumado a fazer que nem diz aquele adesivo, campanha pela vida, cada um cuida da sua. Você está acostumado a fazer o que tu bem entende. Nesse processo de seleção, o selecionador vai olhar para você e vai dizer: tu está disposto a abandonar esse caminho largo? Ele vai olhar para ti e vai dizer: tu está disposto, dona Soledade? Está disposta a deixar tudo que você tem para me seguir? Tu está disposto, Vitor, a dizer que não é mais você o dono da tua vida, mas é Ele, o Senhor, que vai morar em você? Ou seja, muita gente acha que vai para o céu só com o recrutamento, enquanto que quem vai para o céu é aquele que é selecionado. Um monte de teólogo louco vão dizer que isso é predestinação, não tem nada disso. São pessoas que levantam a mão e dizem: peraí, eu ouvi alguém que está recrutando, e esse alguém é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis, esse alguém é aquele que morreu na cruz, e Ele está recrutando, e eu quero me alistar. Aí quando você chega, você vai descobrir que para passar na seleção, você tem algumas regras que você tem que cumprir. Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E o Senhor continua selecionando. E Ele te trouxe aqui nesta noite para dizer que daquele jeito que Ele selecionou Gideão, para constar nada mais, nada menos no livro dos livros, um medroso, um homem que se achava pequeno, um homem que se achava ruim, Deus foi lá e mostrou um cartaz de recrutamento, e Gideão rebolou, pediu prova, pediu sinal, não dá tempo da gente falar, até que falou: tá bom, então começou a montar o exército, e vai daqui, vai dali. Por um medroso montar um exército já é algo impossível. Mas o outro versículo que eu mandei para a moça que pediu sobre as eleições, Lucas 1,37, para Deus não haverão impossíveis. Irmão, se tem coisa impossível é para nós, não é para Deus. E ele monta o exército, pequeno? Não, grande. Medianeira tem uns 60 mil habitantes? Por aí? 70? Metade da população de Medianeira no exército dele, 32 mil homens. Mas aí, aquele que era medroso, de repente ele olha: Jorge,
32 mil homens ouviram o meu clamor, ouviram a minha convocação, e eles estão aqui. Ah! Isso acontece com a gente, quando a gente vai e tem as primeiras experiências com Deus, aí Deus começa a se revelar algumas coisas, aí de repente tu já até fala em língua. Ah! E vem Deus e Abschneider. Fala comigo, Abschneider. Vem Deus e falou: Gideão, tu ainda não entendeu, Gideão. Tu é um poderoso guerreiro, mas não porque tu é bom. Viu, Jean? Tu é grandão assim, né? Vou usar o exemplo do Jean, tá? Jean, Gideão. Aí Jean tá lá com medo e tal. Aí vem o anjo e fala: poderoso guerreiro. Aí o Jean vai para o espelho, né? E de repente ele olha para trás, 32 mil homens. Sou bom mesmo. Sabe que aquele anjo estava certo? E vem Deus e corta as asinhas do Jean. E fala: Jean, não é tu, Jean. Sou eu que estou em ti. Deus dá graça aos humildes, mas Ele derruba os soberbos. Hoje deu o seguinte: tu vai agora pedir quem está com medo desses 32 mil. Como é que era Gideão no começo? Qual era a característica dele? O maior adjetivo de Gideão era o quê? Medroso. E aí Deus faz o mesmo pedido. Usa a peneira dele mesmo no exército. Gideão, tu vai lá e dá uma peneirada. Aquele que tiver com medo, tremendo de medo, pode ir para casa. 22 mil. 22 mil foi embora. Mas ainda assim, né? O anjo vem na minha casa, senta na grande árvore de Orfa, na propriedade do meu pai, me chama de poderoso guerreiro, e ele monta um exército de 32 mil. Falei que os medrosos tinham que ir embora mesmo. Tem 10 mil aqui comigo. Ô Gideão, ainda é muita gente. Você vai levar esse povo para beber água? E aquele que se abaixar e lamber a água, tu manda embora. E vai separando aqueles que pega a água e bota na boca. Eu quero só abrir um parênteses. O que tem de heresia nisso? Vejam a palavra profética. Irmãos, eu vou dizer, eu não vejo nada de profético ali. Ali era simplesmente um sinal que Deus queria dar para Gideão, para ele poder separar. Aí ele separou. Esse aqui levou a mão na boca. Esse também levou a mão na boca. Foi separando. Sobrou quanto? 300. Foi mais 9.700 embora. Gideão fez relembrar a sua característica mais dominante, o medo. E Deus conhece nós, Deus conhece o nosso coração, e Deus fala: Gideão, eu sei que tu está com medo. Tu está com medo porque tu ainda não entendeu que sou eu que vou dar a vitória. Sabe por que Davi não ficou com medo do Golias? Porque quando ele foi no riacho e pegou as pedras, e ele se colocou na linha de batalha, ele olhou para o Golias e falou assim: tu vem contra mim com espada, com lança, com couraça, com escudo, mas eu não vou contra ti, senão em nome do Deus dos exércitos. Se tu quer perder o medo, dê o atributo, dê a glória a Ele. Irmãos, nós de bom não temos nada. A pouca coisa boa que nós temos é Ele que nos dá. Bom, vou voltar para Gideão. Deus fala assim: Gideão, eu sei que tu está com medo, vai lá, então faz o seguinte, pega Purá. Vai você e Purá, e vocês vão lá no exército dele, no acampamento deles. E ali que eles chegam ali, irmãos, e eles veem que o exército midianita era tão grande.
A Bíblia faz uma comparação, dizendo que o exército era como a areia do mar, não se podia contar. E ele se aproxima de um lugar, eles estavam trocando de guarda, e tinha um dizendo um sonho. E o sonho ele dizia: olha, é o seguinte, eu sonhei que vinha um grande pão de cevada rolando e matava toda a gente. E o outro falou: pois é, eu sonhei, só que é o seguinte, o responsável por tudo isso, por esse esmagamento aqui, é Gideão. E ele volta, ele reúne os 300 e ele derrota o exército. No culto que vem, ou no outro ainda, não sei, a gente vai fazer a parte 2 desse texto, a gente vai falar sobre os jarros, sobre as tochas e sobre as trombetas. Mas eu quero encerrar dizendo para ti, tu que anda com medo das coisas, aflito, ansioso, preocupado, você que está malhando trigo no tanque de prensar uvas, você que está vendo que a tua vida está de perna para o ar, a vida de Gideão também estava. Você que talvez sente o ouvido doer se alguém te chama de poderoso guerreiro, você é um poderoso guerreiro, porque o Senhor está contigo. Ele está contigo. Ele está contigo. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos celebrar a ceia do Senhor.